Então, boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando agora a live sobre amamentação e desde já eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês, que dispensaram o tempo para estar aqui ouvindo a gente, para que nós possamos estar aprendendo juntos e podermos fazer diferença na vida de todas as crianças e para que a gente possa cada vez mais difundir a importância sobre a amamentação e os benefícios para o desenvolvimento de todas as crianças. Então, desde já eu quero agradecer à Fundação Síndrome de Down também pela oportunidade de estar falando sobre esse tema. Gostaria de apresentar a Elizabeth Jardim, que é a nossa intérprete de Libras, que vai estar aqui acompanhando a gente. Muito obrigada, Elizabeth. Então, para a gente iniciar, eu sou a Mariana Porfírio, sou fonoaudióloga na Fundação Síndrome de Down e atualmente a gente atende crianças, jovens, adultos com síndrome de Down e deficiência intelectual. Boa noite a todos. Meu nome é Daniela Gomes, eu sou fonoaudióloga da Fundação também. Atendo em conjunto aí com a Mariana, a Fundação, as crianças, desde da vida da infância até os adultos. Ok, então vamos começar a nossa apresentação. Seguindo o nosso tema, que é os desafios da amamentação da criança com síndrome de Down. Em comemoração a esse mês, que é o mês de conscientização ao aleitamento materno, então nós estamos fazendo essa live como forma de estar conscientizando as pessoas e podemos discutirmos um pouco sobre as especificidades da amamentação na criança com síndrome de Down. Então, para começo de conversa, é importante a gente pensar o que faz o fonoaudiólogo e por que nós, como fonoaudiólogas, estamos falando sobre a amamentação. Então, o que a fonoaudiologia tem a ver com a amamentação? Muitas pessoas acham que a amamentação é um campo da enfermagem, dos pediatras, e muitas pessoas acham que a fonoaudiologia ela vem, na verdade, para corrigir aquelas questões de fala, as trocas na fala, o famoso cebolinha, mas na verdade já é posto, né, já é colocado que a amamentação é um campo da fonoaudiologia, justamente porque a fonoaudiologia é a ciência que estuda os distúrbios da comunicação e todo o sistema muscular, o que a gente chama de sistema estomatognático, que envolve a mastigação, a respiração, a sucção. Então, a partir disso, nós podemos entender que a sucção é uma atividade que prepara a fala da criança e previne questões que vão aparecer lá na frente. Então, a sucção é um ato muito importante para desenvolvimento da fala. Além disso, a amamentação, ela fortalece o vínculo entre os pais e o bebê. Essa criança, ela se torna mais segura e confiante para se expressar. Até porque a gente precisa de segurança para se comunicar. Então, quando a mãe e o bebê têm essa oportunidade de estarem juntos através da amamentação, que é um processo maravilhoso, essa criança, ela se torna mais confiante. Além disso, o bebê que suga no peito da mãe, ele aprende a respirar corretamente, ou seja, pelo nariz, evitando que lá na frente ele possa desenvolver a respiração oral, que é a respiração pela boca, que tanto prejudica as crianças. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre os bicos artificiais e por que a amamentação auxilia no desenvolvimento da musculatura, inclusive da respiração pelo nariz. O contato corpo a corpo entre a mãe e o bebê durante as mamadas ajuda inclusive no desenvolvimento das atividades psicomotoras que serão desenvolvidas no decorrer dessa criança, como por exemplo sustentar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar. Campo muito importante e pré-requisito para algumas habilidades.
A amamentação também previne a ocorrência das otites, das infecções de ouvido, evitando comprometimentos na audição, uma perda auditiva a longo prazo decorrente de muitas otites. A amamentação também atua nisso. Mamar no peito também contribui para a criança ter dentes bem posicionados, além de exercitar todos os músculos na mastigação, deglutição. É um exercício e tanto para a criança, isso é muito importante. Além disso, as pesquisas inclusive informam que a criança que mama no peito, ela tem melhor desempenho na escola. As pesquisas dizem que essa criança ela é mais inteligente. Então, levando em consideração todas essas questões, nós entendemos que na amamentação há muito campo para o fonoaudiólogo, porque ele está envolvido desde o nascimento desse bebê até o crescimento dele, a vida adulta. Então, por isso se faz necessária o conhecimento do fonoaudiólogo, e assim como de todos os profissionais que vão acompanhar essa gestante e essa mãe com esse bebê. Nós vamos iniciar falando um pouquinho das recomendações do Ministério da Saúde. Para todas as crianças, o aleitamento materno, ele é preconizado e ele é orientado como forma exclusiva até os 6 meses de idade. Durante esse processo, não deve ser inserido nenhum outro alimento, como chá, água, papinha. A criança ela precisa apenas do leite materno. A partir dos 6 meses, a criança vai ter a introdução alimentar. As papas doces vão ser inseridas, as salgadas, com manutenção também do aleitamento materno. O aleitamento materno ele é indicado até os 2 anos de idade, mas tem casos de crianças que são amamentadas até depois dessa idade. Mas hoje, infelizmente, nós temos uma grande contradição. A licença maternidade, que são 4 meses, contra o aleitamento materno. Infelizmente, essa não é uma realidade no nosso país. As mulheres, cada vez mais cedo, estão retornando aos seus trabalhos, fazendo com que essa criança seja desmamada mais precocemente. Dentro dos tipos de aleitamento materno, nós temos alguns que são nós podemos citar aqui, vamos citar brevemente quais são esses tipos: o aleitamento materno exclusivo, o aleitamento materno predominante, o aleitamento materno complementado e o aleitamento materno misto ou parcial. Por que nós, então, devemos investir na amamentação? Por que é tão importante amamentar? Nós começamos pelo vínculo da mãe e do bebê, que será uma base importante para que essa amamentação se mantenha e para que ela possa ser bem-sucedida. Partindo do vínculo entre a mãe e o bebê, que é uma forma de comunicação já muito cedo, apesar de não ter a fala do bebê, nós temos os olhares, os toques, o aconchego, o sorriso social que vai vindo. Então, é através desse vínculo que a mãe ela vai promovendo para esse bebê os fatores nutricionais desse leite. Esse leite, ele é muito nutritivo e ele tem bastante diferença dos leites de vaca e o leite artificial. Então, quando a mãe ela tem um vínculo com o seu bebê, se vincula como uma base do aleitamento, os fatores nutricionais vêm auxiliando nesse processo e são muito importantes, e os fatores imunológicos também. Essa criança se beneficia muito do leite materno em relação aos fatores imunológicos. Todos esses fatores estão vinculados ao vínculo da mãe e do bebê, como uma forma de interação. É algo que a gente busca motivar muito nas mães, porque se não tem esse vínculo, a amamentação pode ficar comprometida. Quando a mãe recebe a notícia, de uma criança com síndrome de Down, infelizmente hoje nós temos uma realidade muito triste. Muitas mães sabem da notícia, sabem do seu filho que nasceu com síndrome de Down na hora do parto. E isso é traumatizante.
Isso não é um momento muito agradável. E aí que a gente já começa a atuação com essa mãe. Porque o momento da notícia, ele pode prejudicar, ele pode comprometer o aleitamento materno. Então, são mães que geralmente ficam muito sensibilizadas, até as mães que já sabem na gestação, elas necessitam de um acompanhamento profissional, psicológico, fonoaudiológico também, para ir orientando essa mãe, porque a notícia de fato ela impacta muito. Ela muda a rotina, ela muda as expectativas e nós, como profissionais, nós precisamos estar atentos a isso e cuidar dessa mãe para que ela possa promover o aleitamento materno. As dificuldades nos primeiros dias de amamentação, elas acontecem, é comum, não só na criança com síndrome de Down, mas para todas as crianças que nasceram, né, estavam ali dentro do útero da mãe, muito confortáveis, e elas chegam e nascem e precisam aprender a se adaptando com os estímulos do ambiente. Então, na criança com síndrome de Down, nós temos alguns detalhes que se dá pela imaturidade dos reflexos e a hipotonia dos músculos, né? Um outro padrão de musculatura, o pessoal fala que é uma musculatura mais fraquinha, uma musculatura que em repouso, ela não consegue manter os movimentos, né? Tanto de mastigação, de sucção, né? De abertura, fechamento. Então, nós precisamos ter ciência dessas questões da síndrome de Down, que são questões que vêm junto com essa criança, a hipotonia. Além disso, a sucção dessa criança pode ser ineficiente, o movimento de língua pode ser um pouco mal ajustado, pode haver mais protrusão de língua, esse bebê pode ficar mais tempo com a língua para fora, necessitando de mais estímulo. A mandíbula e a maxila, elas ficam em posições diferentes, dificultando aí então a coordenação entre a sucção, respiração e deglutição, ou seja, o ato de sugar, respirar e engolir, porque o bebê precisa ter essa coordenação. Então, essa pode ser uma dificuldade que pode ser encontrada nas crianças com síndrome de Down, devido também à hipotonia. Além disso, o terço médio da face ele é menor, dificultando a organização muscular e óssea desse bebê. Esse bebê vai provavelmente precisar fazer mais ajustes, dificultando a pega correta, que é um grande desafio, podendo causar rachaduras, fissuras e, como consequência, o desmame precoce. Saliento também a importância da mãe ser acompanhada nesse processo por um profissional habilitado para que ela possa se sentir segura, né? Porque a mãe começa a achar que o leite é fraco, que não está nutrindo, mas isso são detalhes que um profissional pode auxiliar essa mãe. Geralmente os bebês com síndrome de Down, eles são mais sonolentos. É aquele bebê que a mãe fala, nossa, mas ele dorme muito, eu tenho que fazer muita coisa para ele conseguir acordar, mesmo eu tirando a roupinha dele, ele não acorda. E de fato, eles são bem mais sonolentos do que as crianças sem síndrome de Down. Além disso, as cardiopatias, que é uma característica que pode aparecer na síndrome de Down, podem interferir nas primeiras semanas, necessitando aí de intervenção médica. Tem algumas crianças que precisam fazer cirurgia e aí isso pode dificultar a amamentação, mas não é impossível. Em relação ao ganho de peso e a trissomia do 21, ele se dá de uma forma muito diferente, né? Um pouco diferente das crianças sem síndrome de Down. O ganho de peso desse bebê com trissomia do 21, ele é mais lento, né? O metabolismo desse bebê, ele demora um pouco mais e ele age de forma diferente de uma criança comum. A estabilização do ganho do peso é diferente também, e ela demora para se estabilizar. E é aí que vem o susto,
né, dos profissionais envolvidos, porque acham que esse bebê está perdendo peso, que ele não está ganhando peso, mas na verdade, esse bebê, ele tem uma forma de funcionamento um pouquinho diferente. Quando os bebês nascem, eles perdem um pouco de peso, mas o bebê com síndrome de Down, ele perde 15% do peso nos primeiros dias de vida, e ele vai recuperando. Após esse período, ele ganha de 10 a 15 gramas por dia, no primeiro trimestre. Então, quando você olha para esse valor, você acha que é pouco, né? Quando você compara com uma criança sem síndrome de Down. Mas nós precisamos entender as particularidades desse processo. Aqui nós temos dois gráficos, que são gráfico de peso por idade, de menina e menino. Então, aqui na faixa branca, nós podemos ver um estado ótimo de peso e um estado esperado de peso para a criança com síndrome de Down. Então, se a criança se encontra dentro desse marco branco, dessas linhas brancas, ela se encontra dentro do peso esperado para uma criança com síndrome de Down, que tem um funcionamento diferente. Não posso, de maneira nenhuma, pegar o gráfico da criança sem síndrome de Down e comparar com um bebê com síndrome de Down, porque ele tem as suas particularidades. Então, isso precisa ser discutido, isso precisa ser difundido para que não haja uma confusão das informações e o complemento seja inserido sem necessidade, contribuindo também para o desmame precoce. Liga seu áudio. Dani, seu áudio está desligado. Foi? Ah, foi. Beleza. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios da amamentação para a mãe, né? Então, assim, ele diminui o sangramento no pós-parto, ele acelera a perda de peso que muitas mães querem tanto, ele reduz a incidência do câncer de mama, ovário e endométrio, tá? Evita a osteoporose e ele evita doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Para o bebê, ele acelera a perda de peso que muitas mães querem tanto. Para o bebê, ele tem um maior contato com a mãe, como a Mari tinha dito anteriormente, né? Protege contra infecções e problemas, como, por exemplo, em bebês com síndrome de Down, que têm mais propensão, infecções respiratórias, constipação, cólicas, regurgitação, o refluxo gastroesofágico, que tantas mães reclamam, né? Porque às vezes a criança mama numa posição mais deitada, e aí ela acaba tendo refluxo, a mãe fica preocupada, porque, né, não está ganhando peso, tá voltando leite. Então, assim, isso acontece muito quando acontece com fórmulas. Com o leite materno, isso já é um benefício maior para a criança. O leite materno, ele vai prover a imunidade e ele é de muito mais fácil digestão. Quando a criança toma leite de fórmula, isso dificulta muito mais. Muitas vezes as mães chegam e falam para a gente: nossa, ele está com dificuldade de não tá fazendo cocô, né? Não faz mais tantas vezes. Então, assim, o leite materno não tem esse problema, né? Ele tem uma melhor digestão. Ele reduz o risco de doenças alérgicas, dá uma maior segurança emocional tanto para a mãe quanto para a criança. Ele estimula o que a Mari tinha dito lá atrás, que é a coordenação oral para sucção e deglutição, né? Então, assim, ele vai conseguir posicionar, a gente vai falar um pouquinho disso lá na frente, posicionar a língua, lábio, bochecha, coordenar para poder engolir esse leite, né? Que é tudo uma preparação para os músculos da fala ficarem aí fortalecidos para o que a gente precisa lá na frente. E ele previne doenças contagiosas. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a anatomia da mama, né? Eu vou mostrar para vocês. Aqui, vamos começar, então, pelos tipos de mamilos, tá?
Eu separei 3, na verdade, eu e a Mari separamos 3, porque eles têm variações. Então, assim, a gente pegou o dito normal, né, que é esse primeiro, tá? Depois tem o plano e tem o invertido. Eu vou pegar uma mama aqui, que acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, vamos lá. O plano, ele tem o bico mais alongado. Dá para vocês verem aqui, tá, Mari? O plano, ele já vem mais retinho aqui, tá? E o invertido, ele é realmente para dentro, ele é afundado mesmo esse mamilo, tá? Nessa foto de cima aqui, a gente pode ver a anatomia da mama. Então, vamos lá. Tem esses desenhos que são os alvéolos. Dá para passar aqui? Aí. Aqui são os alvéolos. Depois a gente tem os ductos mamários, tá? Que são esses amarelinhos, que é o canal por onde passa o leite. E aí, um pouquinho para baixo, a gente tem os seios lactíferos, que é onde fica armazenado o leite, bem próximo da areola, tá? Que é onde a gente vai ver na próxima foto, onde o bebê vai pegar para poder mamar, que é essa foto da frente, tá vendo aqui? A boca do bebê, ela abocanha para pegar esses seios lactíferos para poder mamar. Quando ele pega só na ponta do bico, ele vai estar fazendo um movimento que a gente fala de chupetar. Então, assim, ele vai só machucar o bico da mãe e ele não vai estar mamando, ele não vai estar fazendo a sucção correta, tá? Então, a gente pode... Isso, Mari, obrigada. Aí a gente tem os hormônios da amamentação, que a gente fala, né? Então, assim, o reflexo da ocitocina. Quando o bebê, ele chega no peito da mãe e ele começa a mamar, ele manda uma informação para o cérebro, tá? O cérebro, ele produz, né? A ocitocina está ali ativa na hipófise, e aí ele manda o leite descer, tá? O reflexo da ocitocina, a gente costuma dizer que ele atua antes e durante a mamada, tá? Pelos esses impulsos sensoriais, ele volta para o bebê poder mamar. E isso faz com que o útero se contraia nesse momento da amamentação, tá? O que é importante para que isso aconteça de uma forma bacana, né? No momento que você está ali amamentando, é você ter confiança, né? E isso vai ajudar muito, você pensando ali no bebê, o carinho que você está tendo com ele, olhar nos olhos, tentar conversar com ele, ou ter um momento de silêncio mesmo de vocês. Isso é muito importante. Eu acho que a troca de olhares entre mãe e bebê é super importante. A gente costuma dizer que a gente precisa organizar tanto a mãe quanto o bebê. Então, não é só posicionar, né? É realmente trazer ali, ter aquele momento gostoso, que a gente sabe que muitas vezes não é tão fácil, mas a gente tem que tentar deixar o mais fácil possível. Para quê? Para que a gente consiga ter esse reflexo da ocitocina e que o leite venha de uma forma mais rápida. Se a mãe estiver muito preocupada, estressada, com dúvida, com medo, com algum tipo de dor, isso vai inibir a descida desse leite. Um outro hormônio que a gente costuma dizer muito, falar muito sobre ele, é a prolactina, né? Normalmente ela é mais secretada durante a noite, né? É o mesmo trajeto. Bebê sugou, manda por sensores, impulsos sensoriais do mamilo para informação para o cérebro, para o leite descer, e a prolactina no sangue ela vem e o bebê isso pode ser secretado para a próxima mamada até produzir novamente, porque ele fica armazenado ali na mama para a próxima mamada. E inibe a ovulação da mãe, tá? É o que eu tinha falado lá atrás, que ajuda quando a mãe começa a amamentar, a contração do útero na hora da amamentação, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o aspecto do leite. Então,
Às vezes as mães chegam lá na fundação ou, né, perguntam para a gente, no geral, meu leite é fraco? Aí a gente fala, não, não tem leite fraco. Não, mas o meu leite é muito clarinho, ele parece uma água. Por que acontece isso? Então, a gente costuma dizer assim, o leite ele passa por 3 fases. Então, assim, a gente colocou uma foto para ficar bem mais tranquilo para vocês entenderem. Os primeiros 5 dias, a gente costuma dizer que é o colostro. Então, ele tem uma aparência mais transparente e amarelada, mas ele é muito rico em proteínas e hemoglobinas. A gente costuma dizer que o colostro ele é a primeira vacina do bebê, né? Então, assim que ele nasce, você já pode colocar ele no seio materno, que esse colostro é o que vai ter as proteínas e as hemoglobinas necessárias para o bebê. No 6º ao 15º dia é o leite de transição. Então, esse leite ele já começa a ter uma aparência mais volumosa, tá? E a composição dele, ele tem menos proteína e mais gordura e carboidrato. Então, ele começa a ficar um pouco mais denso, assim, um pouquinho mais grossinho. Do 25º dia em diante, a aparência dele já é esbranquiçada, tá? E a composição dele é basicamente gordura e nutriente. Quando a gente começa a dar a mamada para a criança, o leite anterior, ele é um leite mais branco, ele parece um leite de coco, assim, ele é bem esbranquiçado. Então, esse primeiro leite, que é o anterior, é o leite que é rico em água, tá? Ele que vai matar a sede do bebê. Por isso, não precisa dar água para a criança quando você está amamentando no peito. O seu leite já tem a água necessária para o seu bebê. E o leite posterior, que é um leite para o final da mamada, ele já é um leite mais gorduroso. É o leite que vai ajudar o seu bebê a engordar, tá? Ele vai dar mais, vai ter as vitaminas, os nutrientes, todas as gorduras que o bebê precisa, tá? Outra coisa que costuma acontecer, inclusive eu tive essa experiência, às vezes acontece de no leite a aparência do sangue, né? Porque às vezes a mãe machuca na pega, às vezes, inclusive depois do parto, nas primeiras 48 horas, isso às vezes pode acontecer, é comum. Se para o bebê, se ele não tiver ânsia de vômito ou náusea, não tem problema nenhum, você pode dar continuidade porque esse sangramento ele vai parar e você pode continuar amamentando. Agora, se o bebê apresentar alguma dessas intercorrências, aí tem que ser cessado a amamentação. E, claro, procurar o seu médico, né, para poder ter uma orientação melhor. Então, levando em consideração tudo isso que a Dani falou, das propriedades desse leite, da importância desse leite, das fases que ele passa, né, dos reflexos, a importância da mãe estar ali com esse bebê, estar bem assegurada com os outros profissionais, dando apoio, a família apoiando. Nós temos aqui um quadro que mostra para a gente as diferenças entre o leite materno, o leite de vaca e o leite artificial. Então, nós podemos ver aqui que as propriedades anti-infecciosas, elas só estão presentes no leite materno. O leite de vaca e o leite artificial, eles não têm a propriedade anti-infecciosa para esse bebê. Em relação aos fatores de crescimento, apenas o leite materno também tem esses fatores. Em relação à proteína, a quantidade adequada e fácil de digerir é encontrada apenas no leite materno, porque o leite de vaca e o leite artificial, eles são leites difíceis, eles são leites mais viscosos. Então, por isso que eles são mais difíceis de engolir. E eles são modificados artificialmente. Os lipídios, ele é suficiente em ácidos graxos essenciais de fácil digestão no leite materno e deficiente no leite de vaca e leite artificial. Os minerais, eles têm a quantidade correta no leite materno. No leite de vaca, ele tem muito e no leite artificial ele tenta chegar um pouquinho
para ser correto, mas nunca alcançará o leite materno. Em relação ao ferro, nós temos pouca quantidade e bem absorvido para o organismo do bebê. O leite de vaca nós temos pouca quantidade, mal absorvido, e o leite artificial, ele é adicionado a esse ferro e também mal absorvido. Em relação às vitaminas, no leite materno nós temos todas as vitaminas que o bebê precisa, sem adição e sem subtração. Já no leite de vaca, nós temos deficiência da vitamina A e a vitamina C. E nos leites artificiais, nós temos vitaminas adicionadas. Em relação à água, nós temos no leite materno suficiente, por isso que a Dani falou que a mãe não precisa dar água para o bebê, porque no leite já tem a água necessária, esse bebê não vai ficar com sede, porque esse leite materno tem tudo que ela precisa. Em relação ao leite de vaca, nós temos um necessário extra a mais de água, e no leite artificial nós temos também uma deficiência e pode precisar de mais água, e aí geralmente a água vem sendo introduzida também em conjunto com o leite de fórmula. A gente vai falar um pouquinho sobre as posições na amamentação. Mas antes de eu mostrar para vocês, que a gente vai mostrar algumas posições, eu queria falar algumas coisas que a gente pode fazer antes disso, né? Então, assim, existem alguns pontos que eles são chaves, tá? Para que isso aconteça. Então, sempre é muito importante o bebê estar sempre virado com o rosto para frente da mama, tá? Eu vou mostrar para vocês. Com o nariz sempre livre da mama para ele poder respirar durante a amamentação. O corpo do bebê ele tem que estar bem próximo da mãe, a coluna alinhada, né? O bebê deve estar bem apoiado, fazer contato visual com a mãe, tá? E a mãe também precisa estar bem posicionada. Então, assim, Dani, eu quero amamentar sentada na cama. Tudo bem, não tem problema. Eu não tenho poltrona de amamentação. Ok. Eu tenho um travesseiro. Vamos lá. Se for confortável para você, pode ser. Então, hoje em dia, eu vou posicionar minha cadeira aqui, que acho que fica mais fácil para vocês verem. Hoje em dia, tem almofadas, né, para amamentação, que também podem ser usadas, como eu falei, pode ser usado travesseiro, um edredom que você tem em casa, um cobertor. Se você falar, Dani, não quero nada disso, também tudo bem, não tem problema, não precisa usar. Tá? Então, assim, você vai pegar o bebê, tá? É importante você estar super confortável, os pés apoiados, né? Você tá num lugar tranquilo, porque isso vai ajudar você. Então, assim, as posições que a gente tem são a posição tradicional, a mãozinha do bebê passa por baixo do braço, tá? Você apoia o bebê aqui, traz o corpo dele junto do seu, tá? E aí você posiciona o bebê. Quando você posicionar o bebê, é importante que você não vá até o bebê, tá? Você traga o bebê até você. Então, é importante você ter o seu braço bem apoiado, porque você vai ficar por um tempo aí dando mamar, né? Então, se seu braço não estiver apoiado, você vai se cansar e isso pode ser desconfortável, tá? Então, você vai trazer o bebê até você. Essa é uma das posições. Depois, a gente tem uma outra posição, que é a posição transversa, tá? O bebê vai ficar, você vai colocar ele ao contrário, tá? Você vai colocar as perninhas dele para cá e vai fazer o mesmo movimento. Você vai segurar aqui e você vai apoiar a cabecinha do bebê, tá? Depois, a gente tem a posição que é deitada. Essa posição, não dá para mim fazer, mas você vai fazer deitado com a criança, como se você tivesse segurando ele também, tá? E só que o importante é que você apoie o seu cotovelo embaixo da cabeça do bebê. Por quê? O bebê, ele tem um canalzinho dentro do ouvido que ele é ligado com a garganta, tá? E esse canalzinho, quando a criança é pequenininha, ele não está completamente alinhado e fechado. Então, as crianças podem ter otite, a gente chama de otite de repetição, tá?
Tem uma outra posição que não está aí no vídeo, mas dá para eu explicar também, que é a posição de cavalinho que a gente chama, tá? É a posição realmente de cavalinho. Você vai sentar a criança, posicionar ela e ela vai ficar sentada. Dá para ver, Mari? Sim? Tá? E aí você vai conseguir amamentar. Tem mães que não se sentem confortáveis com essa posição, mas ela pode acontecer também, tá? É uma posição bem tranquila de se dar mamar, tá? Então aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pega correta. Então vamos lá. Aí tem aquela folha, aquela foto da mãe com o apoio que eu mostrei, né? Então, o que é importante quando você vai pegar o bebê, né? Para você dar mamar para ele. Então, vamos lá. Você vai pegar o bebê. Lembra que eu falei que você não vai você cair sobre o bebê, então você vai trazê-lo até você? A sua mão é importante quando você for pegar o peito, nunca pegar em tesoura, tá? A gente tem essa mania, né? Então, assim, para livrar o nariz do bebê, então a gente não vai fazer isso. A gente vai pegar a mão em C, tá? Por quê? Porque isso vai ajudar você a colocar a mama na boca da criança, a criança vai conseguir abocanhar muito melhor, tá? Então vamos lá, ó. O nariz da criança ele vai ficar livre para poder respirar, tá? A boca é importante que ela consiga abocanhar toda a areola aqui, que é essa parte marrom, tá? Na mama, eu acho que eu não falei, mas ela tem umas bolsinhas em volta aqui, que se chama, é uma glândula de gordura, que ela ajuda a hidratar esse mamilo, que é isso que vai ajudar a não ressecar e rachar o bico do peito, tá? Então, o bebê, quando ele abocanha só o bico do peito, ele machuca, ele chupeta, lembra que eu falei? Se ele abocanhar tudo isso aqui, ele vai conseguir, e o lábiozinho invertido para fora, como se minha mão fosse o lábio de cima e a de baixo fosse o lábio de baixo. Ele precisa fazer esse movimento. Muitas vezes o bebê faz isso aqui, ó. Então ele vai só machucar a mãe e ele não vai sugar o suficiente. Ele vai ficar irritado, ele vai se debater. Então, assim, o importante é que ele faça esse movimento, tá? E aí ele vai conseguir sugar. A gente vai passar um vídeo depois que vai dar para vocês verem bem direitinho, assim, porque eu acho que pela câmera não fica muito legal. E aí, lembrando, a mãe deve estar confortável, o bebê sempre bem encostado com a mãe, então, assim, as costinhas alinhadas para ele estar confortável. Esse contato pele a pele é muito importante na hora da amamentação, tá? Agora a gente vai passar o vídeo, né, Dani? Isso. E depois eu vou pedir para você repetir as posições, porque ficou na telinha pequenininha. E aí eu Tá, vou colocar em tela cheia. E se você puder pode repetir, ser. tá bom? Então Tá a gente vai ótimo. A passar gente o repete. vídeo, Uhum. aí você repete depois. Beleza. Vou colocar o vídeo aqui. Providing the right balance of nutrients, helping to protect against illnesses and infections, and possibly helping with brain development. Many of your baby's physical characteristics are designed to help breastfeeding. The mechanics of sucking require as much contact as possible between the baby's tongue and jawbone and the mother's breast. To maximize contact, an infant's tongue is large in comparison to the size of the mouth, and the cheeks contain fat to help keep the tongue in the proper position for sucking. The same fat pads also ensure that the cheeks don't collapse while breastfeeding, which would reduce the size of the mouth and the negative pressure required to get milk from the breast into the mouth. A newborn's upper airway, through which air enters and leaves the lungs, also supports breastfeeding. A newborn's upper airway is very short, and the epiglottis, a flap of tissue at the base of the tongue that keeps food from going down the windpipe, touches the soft tissue at the back of the roof of the mouth. This combination of physical traits helps direct milk to the esophagus, which carries it to the stomach,
and reduces the risk of milk going down the windpipe. It also encourages the infant to extend the neck, which brings the lower jaw forward to maximize contact with the breast. Ok. Então, Legal. Dani, você pode repetir pra gente, porque o pessoal tá pedindo. Aí eu vou te colocar em tela cheia. Tá. Entendeu? Vê se fica bom. Se quiser, eu posso ficar em pé também. Deixa eu baixar um pouquinho a tela do meu computador, que às vezes não ajuda. Vê se melhorou. Ah, agora acho que está melhor. Eu vou pegar aqui a almofada, tá? Vou colocar aqui. Então, essa primeira posição é a posição tradicional que a gente fala, tá? Então, ó, bracinho do bebê aqui por trás, tá? Você vai segurar o bebê. Importante que ele fique. Deixa eu só baixar aqui, porque tem o braço da cadeira, atrapalha um pouquinho. Então, é importante que a coluna do bebê fique alinhada, tá? A cabecinha dele confortável aqui. A gente fala, né, bem nessa curva do braço. Então, assim, quando você coloca aqui e apoia aqui, você segura praticamente o bebê todo e não tem... Você tem mais segurança para poder amamentar, tá? Então, assim, a perninha dele está acomodada, você vai pegar o seio em C, como eu tinha dito, e você vai levar até a boca do bebê, tá? Depois, a outra posição é a posição transversa, tá? Que o bebê vai ficar aqui, você vai poder dar mamar para ele assim, tá? Que é muito parecida com a tradicional. Tem a posição invertida, que você vai virar o bebê aqui, e você vai dar mamar dessa forma, tá? Você vai trazer o bebê até aqui, tá? E tem a posição deitada de lateral, tá? Você vai deitar com o bebê na cama, né? É importante sempre apoiar a cabecinha dele para que não fique reta. Lembra que eu falei por causa do canalzinho que chama tuba auditiva, tá? Isso é importante para que ele não tenha otite, tá? Ficou melhor, Má? Sim, ficou ótimo, Dani. Tem a do cavalinho, que eu esqueci. Isso. Verdade. Então, a do cavalinho, como que é, gente? A gente vai colocar o bebê como se fosse um cavalinho mesmo. Se quiser colocar algum apoio, pode, tá? O importante é só você segurar aqui e apoiar a cabecinha do bebê, tá? Você vai apoiar e vai colocar. Essa posição do cavalinho, a gente usa muito quando a gente vai fazer o aleitamento da criança com copinho. Por quê? Porque a gente tem que posicionar a criança mais sentadinha, tá? Apoiar bem a cabecinha da criança, tá? Para a gente poder dar com o copinho, tá bom? Obrigada, Dani. Imagina. Então, depois que a gente posiciona bem esse bebê, a gente tem a apojadura. Verdade. A gente vai falar um pouquinho sobre a pojadura do leite, que tantas mães reclamam, né, Má? Isso. Então, ganhei meu bebê, tô com o peito lá doendo, Dani, tá doendo muito, meu peito está vermelho, né? O que que eu faço? Então, eu costumo fazer isso, tá? Para explicar para as mães. Então, vamos lá. Leite desceu, o que que eu faço? O peito tá lá cheio, como se fosse uma bexiga. A criança consegue abocanhar esse peito? Não. Ela tenta, ó. Não vai, gente. Não tem jeito. Agora, se o peito ele tá mais molinho, mais flexível, tá? Ó, a criança pega, ó, esse peito, tá? Ela consegue sugar, tá bom? Então, mas como que eu faço isso, Dani? Eu simplesmente coloco o peito na boca da criança e tudo vai ser lindo e maravilhoso? Não, às vezes a gente precisa esvaziar um pouco esse leite, esse peito, né? E como que a gente faz isso, Mari? Então, quando a gente está nesse período de apojadura, né, ou até os métodos alternativos, né, para as crianças que ainda não conseguem ter uma eficiência de mamada só no seio,
E além disso, né, a ordenha que a gente vai falar, ela estimula a descida de mais leite. Então, é importante que essa mãe também seja motivada a tirar o próprio leite através da ordenha manual. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento para eu mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem a mama. Vocês estão conseguindo me ver em tela inteira? Sim? Assim, Má, tá ótimo. Tá. Então, aqui a gente tem a mama, como a Dani falou, a gente precisa fazer o preparo dessa mama antes da oferta do seio, e inclusive na ordenha, antes da ordenha, a gente também precisa fazer, né? Então, as massagens, né? A gente brinca um pouquinho das massagens, a gente chama carinhosamente como pressão e movimento, pressão e movimento, pressão e movimento. Nessa parte mais entre a areola, né, e o seio em si, a parte escura e a parte clara, nós fazemos a pressão e o movimento e vamos fazendo, né, para esse leite poder descer, para a gente poder estimular essa mama. Além disso, a gente também faz, né, as massagens. Então, você pega esse seio e faz essa massagem mais lateral, e você também faz o famoso shake, né, o milkshake que a gente chama. Você pega o seio, né, e faz esse movimento, como se você estivesse fazendo um milkshake. Por que que isso é importante? Isso ajuda na descida do leite para que esse peito não fique muito cheio e dificulte o bebê fazer a pega correta. Como a Dani falou, se esse bebê pegar só no bico do seio, ele não vai tirar leite, ele vai machucar a mãe. E isso vai gerar um desgaste. Mas se esse bebê fizer a pega correta, né, nos ductos, conhecendo aí aquilo que a Dani já falou pra gente, aí sim vai ter a descida do leite eficiente e esse bebê vai ter a pega correta. Então, pensando nisso, a ordenha manual, depois que você já fez a sua massagem, você vai pegar um lugar limpo, esterilizado, e você vai pegar um copo de vidro e você vai fazer a preguinha com esses 2 dedos, se você se sentir confortável, ou não. Tem pessoas que sentem dores, né, Dani, que você falou, e aí usam os outros dedos, né, sem ser o indicador, porque o indicador tem muita força. Então, nós podemos usar os outros dedos. E aí, eu sempre faço esse movimento para trás e aperto, para trás e aperto, para trás e aperto. Sempre com um recipiente embaixo para esse leite não ser dispensado, né? Não ser, não desperdiçar esse leite. Eu vou fazendo isso. Se eu fizer aqui no bico do seio, eu vou machucar o meu seio, né? Então, sempre lembrem da anatomia da mama para a gente fazer essa ordenha manual. O que a gente orienta as mães também pode ser uma ordenha de 10 minutos 3 vezes por dia. Isso ajuda, inclusive, a descer mais leite, a produção de leite aumentar. Então, lembre-se sempre, né? Pressão e aperta, sempre entre a parte escura e a parte clara da areola. Além disso, nós temos, se a mãe não se sentir segura para fazer ordenha manual, ela pode fazer a ordenha com as bombinhas elétricas ou a bombinha manual também. A gente sempre orienta a ordenha manual e que a mãe faça em si, né? É um processo de autoconhecimento, é um processo importante para a mãe conhecer o próprio corpo. Tem mãezinhas que falam, nossa, eu nem sabia que eu tinha tudo isso de leite. Então, é importante para o autoconhecimento da mulher. E o estímulo que a bombinha dá é diferente do que a mão dá. Mas nós temos as bombinhas elétricas e as bombinhas manuais. Além disso, nós temos para as crianças que têm muita dificuldade a translactação, que é essa foto desse bebezinho com a faixinha vermelha na cabeça. Ele está com uma mamadeira sem bico, com uma sondinha, em contato com o peito da mãe, e o leite está sendo inserido em sua boca, né? Para que ele tenha o contato com o seio da mãe, mas ele também tenha um apoio para que ele consiga sugar. Tá, mas aí
Dani, Mari, eu não consegui amamentar o meu bebê, eu não tive ajuda de um profissional e eu tô pensando seriamente em colocar ele na mamadeira. E eu sempre ouvi falar de confusão de bico, isso existe? Existe. A confusão de bico, ela pode ser muito nociva. Quando a mãe, né, ela está lá amamentando, precisa dar ou a fórmula, ou outro tipo, né, ou complemento, ou suquinhos lá na frente, né, as papinhas, enfim. Ela vai usando os bicos e até a chupeta. Então, essa criança, ela vai ter confusão de bicos, né? Por quê? É muito diferente o mecanismo de mamar no seio e mamar na mamadeira, né? Ou ter contato com uma chupeta. E isso pode levar a um desmame precoce. Isso acontece muito também na síndrome de Down, né? A síndrome de Down tem uma particularidade, porque a chupeta é muito difícil para eles. Geralmente eles não pegam chupeta, mas entre o seio e a chuquinha, vai ficar na chuquinha, porque é mais fácil, né? Os movimentos mandibulares e musculares, eles são mais fáceis. Ele pode prejudicar a função motora oral, exercendo um papel importante, então, na respiração oral dessa criança. E aí a criança vai apresentando para a gente diversos fatores. Dificuldade na pega, rachadura no seio da mãe. Essa criança pode apresentar ânsia quando ela abocanha o seio. E aí ela empurra o seio para fora, não quer mais mamar. E acontece o desmame precoce. Então a confusão de bicos, ela existe sim. Porém, nós sempre temos bom senso de acolher as mães, de conversar com as mães sobre a melhor alternativa para essa criança, considerando a cavidade oral dela, o tamanho da boca dela, a necessidade da boca dela para estar conversando sobre isso, sobre essa forma alternativa, se caso o aleitamento materno não der certo por algum motivo. Então, não é à toa que o Ministério da Saúde ele lançou uma lei, né, e um comunicado para que todos os produtos, essa indústria, né, de chupeta, de mamadeira, de leite de fórmula, para que todos esses instrumentos, eles venham com um informe, que o Ministério da Saúde adverte a criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta. O uso de mamadeira, bico ou chupeta, ele prejudica o aleitamento materno. Então, isso é uma grande indústria, né? Indústria farmacêutica, indústria de mamadeiras, de chupetas, mas o Ministério da Saúde, ele adverte que isso sim causa desmame precoce. Tá, mas e se eu precisar de algum complemento, o que eu faço? Converse com o fonoaudiólogo, porque com certeza ele vai saber te orientar melhor sobre isso. No caso específico, nós temos o copinho, nós temos o copo 360, a colher dosadora, o copo com bico e a seringa. Então, nós temos essas possibilidades de estar ofertando para o bebê, sempre com apoio aí do profissional que vai te orientar até no uso do copinho, que traz muita insegurança para as famílias, né? Que o bebê, ele ainda, a gente falou no começo que ele ainda não organizou, né, a sua respiração, deglutição e sucção. Então, ele vai precisar de apoio nesse sentido. Em relação aos músculos envolvidos, né? Quais músculos que a gente envolve quando a gente está promovendo a amamentação no seio materno e nós estamos usando os bicos artificiais? Então, nos músculos envolvidos na amamentação, nós temos, olha só quantos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 músculos envolvidos ativamente. Depois eu vou mostrar a foto para vocês desses músculos, né? Cada um tem sua função específica de abertura, fechamento. Eles estão localizados no rosto, alguns abaixo da nossa língua, né? Em cima da tireoide, que é o nosso cartilagem ióide. Então, nós temos esses músculos que são ativados durante a amamentação. E olha só nos bicos artificiais. Nós não temos ativação de 7 músculos. Nós temos ativação de 2 músculos apenas. O bucinador e o orbicular dos lados. Veja só. Se para uma criança sem síndrome de Down isso é importante,
Imagine só para uma criança com síndrome de Down. Com certeza isso vai ajudar muito ela nos processos lá na frente, para que ela consiga falar, ter mais inteligibilidade de fala, para que essa criança consiga organizar melhor os movimentos de língua, inclusive na mastigação e deglutição. Além disso, os movimentos realizados na amamentação e nos bicos artificiais, eles também são diferentes. Sendo que, na amamentação, nós temos 4 movimentos acontecendo: abertura, fechamento, protrusão e retrusão. Então, ele abre, fecha, vai para frente e vai para trás. Abre, fecha, vai para frente e vai para trás. Olha o exercício. E já nos bicos artificiais, o bebê precisa apenas fazer abertura e fechamento. Então, aqui tem uma foto ilustrativa mostrando a quantidade de músculos que nós ativamos na amamentação e a quantidade inferior de músculos que nós ativamos nos bicos artificiais. Então, aqui são os músculos ativados na amamentação, o músculo temporal, que é um músculo que fica aqui na cabeça. Se você morder, você vai sentir ele pulsando aí, né? Ele pulando, ele é um músculo muito forte. Temos o masseter também, que você também vai sentir, ele trabalha junto com o músculo temporal. O pterigóide medial e o lateral também fazem parte disso. E os músculos genioglosso, né? Isso, que fazem todo esse movimento além do digástrico. Então, são muitos músculos, para a gente não importa o nome, o que importa é que a gente precisa ter essa consciência da diferença entre a oferta desses bicos e do benefício que a amamentação traz para a criança com síndrome de Down. Garantindo isso, nós vamos ter, né? Vamos garantir também que essa criança se desenvolva muito melhor, que ela atinja cada vez mais as potencialidades, as necessidades comunicativas, de alimentação, de tudo que ela precisar para que ela seja de fato um ser, né? Incluído com seus desejos, vontades e as suas necessidades. Pensando nisso, né, Dani, a gente pensou em 2 mães queridas que nós temos contato na fundação. Então, nós vamos chamar elas para dar um breve relato para vocês sobre como foi essa adaptação, o acompanhamento que elas tiveram. Então, primeiro eu vou chamar a Paula, que é a mãe da Heloísa, para a Paula falar um pouquinho para a gente como que foi esse processo, como que a Heloísa nasceu, o que que o médico falou e como que foi o seu acompanhamento. Pode começar? Pode. A Liz nasceu de 36 semanas, né? Ela nasceu praticamente sem respirar. E a pediatra falou que não sabia o motivo e levou para a UTI. Ela nasceu 4 da manhã, eu fui ter notícia dela só 6 da tarde. Então, foi o dia inteiro de desespero. E até então, eu não sabia que ela tinha síndrome de Down. Aí, quando eu cheguei lá, aí foi que eles falaram que ela tinha provavelmente a síndrome e tudo. E a pediatra me falou que ela não iria amamentar no peito, porque criança com síndrome de Down não amamenta. Então, já introduziram a fórmula nela. Aí, no outro dia só, que a fono veio, me chamou e perguntou se eu queria tentar amamentar ela, para ver se ela pegava, né? Aí, a gente falou, eu quero. Aí, tentamos e ela ficou 45 minutos mamando sem parar. Sem parar. Aí, daí por diante, ela não parou mais de mamar e foi até o 7º mês, assim, só leite materno. Só. E tanto que a pediatra falou como ela não ia pegar o peito, ela ia ficar mais de um mês na UTI. E ela nasceu dia 20, quando foi dia 23, estava em casa já. Porque ela conseguiu mamar direitinho, bem bonitinho, e não precisou de fórmula nem nada. Os 7 meses só leite materno mesmo. Que ótimo. E hoje ela tá mamando ainda, né, Paula? Mama. Ela tem 2 anos e 8 meses e mama ainda. Agora ela mama assim, só na hora que ela vai dormir mesmo, quando ela tá com sono, ela quer mamar, e ela mama para dormir. Mas não consegui tirar ainda. Uhum. E como que é para você amamentar, Heloísa?
Ai, para mim foi muito importante. Porque quando ela falou que não poderia amamentar, nossa, eu fiquei muito triste mesmo, porque a gente não entende, né? A gente, assim, para mim, ela não ia amamentar, não ia conseguir amamentar ela, porque quando a pediatra falou que ela não ia mamar, então a gente já põe, então não vai conseguir, né? A gente achava que não tinha essa possibilidade. Mas eu fiquei bem triste. Aí quando ela pegou, nossa, fiquei muito feliz. Porque é importante, né? Muito, muito bom, Paula. Obrigada pelo seu relato, isso é muito importante, né? Os médicos, eles, não vai conseguir amamentar, porque o bebê tem isso, tem aquilo, mas são detalhes, né? Que com muita insistência, vontade sua e da Heloísa, né? E da família apoiando, isso dá certo. E hoje a gente pode ver os benefícios disso. Mas é verdade. Obrigada, Paula. A gente vai chamar, então, agora a Ana Cristina, que é a mãe do Rômulo. Tudo bem, Ana? Tudo, boa tarde, quer dizer, boa noite já. Eu vou falar do meu moço, como foi terrível. Assim como a Paula já tinham falado que talvez não fosse mamar, ele nasceu de 38 semanas, e talvez não fosse mamar porque talvez tivesse, tudo é talvez tivesse síndrome de Down, e só que aí eu fiquei alguns minutos, aqueles terríveis, que um vem e fala tem síndrome de Down, o outro fala talvez não tenha, e aí eu fiquei sem ele esses momentos, e na hora que me trouxeram, acho que passaram só umas 3, 4 horas, ele ficou direitinho, uma enfermeira veio ajudar, e aí eu consegui, né, amamentar. Só que teve um problema. Primeiro, o susto, né, da síndrome de Down, tem, não tem, será que meu leite é fraco? Toda essa história que vocês comentaram, que acontece mesmo, né? Eu fiquei muito assustada, e ele teve icterícia. Então, ele ficou mais 3 dias no hospital antes de sair. Mamou, mas ele foi perdendo peso. Chegou em casa com contando esses 3 dias, menos de 10 dias de nascido, ele parou de respirar, tá? Ele tinha mamado, ele parou de respirar, e aí ele foi para UTI. Levei ele para o hospital, ele foi para UTI. Ficou mais 5 dias na UTI, e aí desaprendeu a mamar totalmente. E eu, naquela ansiedade, aquele nervosismo, aí... Durante o tempo de UTI, como ele ficava lá, eu vinha para casa, minha irmã mais nova, Ana Paula, ela tem uma colega que é fonoaudióloga, o nome dela é Lívia Mistalden, lembrei de falar sobre isso, porque foi muito importante para mim que ela tenha... que a minha irmã tenha oferecido, falou assim, você talvez gostasse de uma ajuda, eu acho, posso trazer? Aí eu falei, claro, né, pode apresentar. Eu falei, mas ele não vai falar dentro da minha cabeça, não é para ele falar, ele está mamando, né? Só que eu estava tão nervosa, tão ansiosa, porque eu não sabia nem se ia continuar vivo, que eu falei, traga, né, vamos conversar. Assim que o Rômulo voltou, lá eu tentei, claro, amamentar, consegui pouco, elas deram uma chuquinha vocês estavam comentando disso, é legal falar, com a pontinha de látex. Uhum. Aí foi que ele pegou um pouco a chuquinha e eu tentando, né, amamentar. E aí, no primeiro dia que ele veio para cá, a Lívia veio, essa fono, e minha irmã, né? Aí a Lívia ficou comigo, aí ela, olha, as orientações que ela dava foi mais emocional, para mim foi mais importante ela ter falado sobre a conexão entre mim e meu filho, o posicionamento. Só que eu estava tão nervosa que eu não queria ouvir muita técnica. Então, ela percebendo isso, ela tentou me auxiliar, inclusive porque durante o tempo de UTI, ele foi diagnosticado com CIAC e vento, ele tinha que operar o coração. E ele tinha que ganhar peso para isso, e tinha emagrecido. Então, era bem tenso, e ela orientava o posicionamento, ela contava no cronômetro os minutos para ele descansar, o tempo de que ele mamava, o tempo que ele tinha que descansar, porque, de repente, parece que ele descansava, assim, dormia. E eu estava desesperada, falei, ele morreu, e ela me acalmava. Então, ela ficou bastante tempo me acompanhando, muitas mamadas, nossa. E aí, ela inclusive, falou, eu falei, mas o que eu vou fazer? Ele vai morrer.
Juro que eu falava isso, eu falei assim, meu Deus, o que que vai ser? Que eu vou fazer? Então, ela falava, calma, né? E olha para ele, fala com ele, que você vai perceber a conexão de vocês. Eu falava, mas ele não vai entender, eu não sei o que ele entende, ele é nenê, e além disso, o que que eu vou fazer, né? Ele tem síndrome de Down, ou não tinha saído o resultado ainda, e tinha problema no coração, eu falei, agora sim, ficou ruim. Aí ela falava, calma, à noite, várias noites, um detalhe bem legal, eu ligava para ela de madrugada, para ver se ele estava vivo, ela falava, põe algodãozinho no nariz, não precisa acordar ele toda hora, né? Só põe algodãozinho, vê, tá tudo bem? Aí ela contava comigo, enquanto ela estava na casa dela, no cronômetro, a respiração, porque a qualquer momento poderia acontecer alguma coisa, né? Foram 4 a 6 meses só para ele engordar, para ele ter o peso correto para fazer a cirurgia. E depois da cirurgia também foi uma coisa horrorosa, mas o que mais me marcou foi horroroso porque amamentar tudo de novo, ele só podia pegar o peito e não podia leite de fórmula, e ele precisava porque tinha refluxo, então, e ela me auxiliou muito, mas principalmente na conexão entre o Romulo e eu, porque nós somos super parceiros, super amigos, e eu lembro muito bem de, no começo, eu achar que como que ele vai corresponder a alguma coisa? Eu vou falar com ele, vai entender? A minha irmã mais velha, Ana Lúcia, ela comentava isso comigo, conversa. E a Lívia, aqui na minha frente, falava, olha para ele está tão pertinho de você, ele está sentindo tudo que está acontecendo com você. E você olhando para ele, ele vai olhar. E ele ficava com aquele olhinho puxadinho, você marronzinho olhando para mim. Aí eu comecei a conversar com ele e adorava amamentar. E nem queria dar fórmula, não queria complementar. Aí eu só queria amamentar. E depois da cirurgia também a Lívia veio me ajudar de novo. Então, ó, muito obrigada a vocês, Fono, sabe? Porque foi muito boa a parceria. E esse feeling que vocês têm de não agredir a mãe no sentido de mandar técnica, de mandar só teoria, tá? Para a gente falar assim, não é assim que pega, é assado, não interrompe, respeita esse momento, principalmente por causa da síndrome de Down, que super assusta, né? Pelo menos a mim super assustou, eu não sabia que tinha, e eu nunca tinha ouvido, eu tinha visto adultos pela rua, nunca tinha visto um bebê. Aí eu não sabia como é que era, e no final agradeço imensamente a ela e a todas vocês, que eu não sabia nem que fono poderia ajudar nisso, e ela me ajudou muito, e um monte de coisas que vocês estão passando agora, que vocês passaram para a gente, eu aprendi, mas eu aprendi depois, eu aprendi ali na raça, né? Sim. Como eu ia resolver. E tá aí um menino forte, lindo, operou o coração, amamentei mais um tempo, tá? Eu acho que... tá, e nem me fale, o tanto que fala o menino, sabe? Nossa, vocês são muito abençoadas, muito obrigada a vocês. A gente que agradece, né? A gente fica muito feliz, assim, eu até me emociono, porque é o que você falou, as pessoas elas não sabem o que o fonoaudiólogo pode ajudar, né? E às vezes pessoas muito próximas da gente. Eu tenho um exemplo da minha comadre, a minha afilhada nasceu e o meu marido foi levar alguma coisa para ela, eu estava em casa, aí o meu compadre falou, eu vou levar a Adriana na maternidade, porque ela está com o peito inchado, não sei o que está acontecendo, a Larissa não quer pegar. Ele falou, mas não precisa ir na maternidade, é só chamar a Dani. Mas a Dani faz isso? Faz! Aí eu subi com a minha malinha para lá, passei o dia com ela, minha filhada mamou há muito tempo e tudo deu certo. Então, assim, as pessoas precisam saber mais que a Fono está aqui para ajudar em todos os momentos, né? A gente costuma dizer que a gente atua de bebê, né, Mari? Até quando está bem velhinho. Então, assim, no que a gente puder ajudar, a gente quis fazer essa live de uma forma mais tranquila, não tão técnica, igual você disse, porque o nosso medo era ficar uma coisa muito técnica e as mães não entenderam o que a gente faz, né? Então, assim, é ter realmente esse tato, esse carinho e conseguir conversar da melhor forma possível e ajudar a mãe e a criança da melhor forma possível. É isso que a gente quer. Sim, é verdade. Obrigada, Ana. Obrigada, Paula. Tô lendo alguns comentários aqui, o pessoal tá elogiando bastante, agradecendo vocês também pelo relato, mas eu achei interessante algo que a Mayra coloca, né?
da preocupação da mãe com a produção do leite, com a pega, a postura para amamentar o bebê, com o ganho do peso, com a sensação de ser uma mãe que vai dar conta disso. Então, tudo isso vai se misturando com as expectativas, né? O que essa mãe espera, como a Ana falou, como a Paula falou, e a importância aí desse acompanhamento de um profissional que ouça, ensine, né? E ajude você a olhar para o seu bebê, a se comunicar com ele, a interagir com ele, porque é aí que tudo começa, né? Sim. Não temos nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar ali no chat. Mas o pessoal tá agradecendo bastante, tá falando da importância da fono. A gente fica feliz, né, Dani? De saber que a fono, né, tá sendo de extrema importância. E se a gente não tem perguntas, a gente vai encerrar. Sim. Só vou colocar aqui. Então, a gente termina com uma frase que diz que é no leite materno que encontramos os nutrientes indispensáveis à vida: calor, amor, carinho e saúde. Então, é o leite materno que proporciona tudo isso e a gente agradece vocês pela atenção, a atenção de vocês conosco, e a gente se coloca à disposição. Dani, quer falar algo? Acho que é isso mesmo. A gente agradece mesmo a paciência de vocês pelo tempo, que a gente sabe que ficou um pouquinho mais estendido aí, mas a gente tentou fazer o mais simples possível aí para vocês, para ser mais acessível para vocês. Agradecer mesmo a todo mundo. É isso. Qualquer coisa, a gente está com os nossos e-mails aqui. Vocês podem mandar perguntas para a gente, dúvidas. Temos o site da Fundação também, para quem não conhece. Conheça o nosso trabalho. E muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.